Apresenta aí, meu camarada. Vamos nessa? Dou-te, Let's get it. guys, É nóis, mano. mais um episódio, Eu estava guys. presente. Mais um Claro. episódio, meu. Estamos aqui para isso. Salve, salve, gente boa. Religare Cash, mais uma vez. Eu, Saulo Júnior. Ali Rezemba. Eu, Leal. Mais uma vez para mais um episódio do Religare Cash, seu podcast de história e religião favorito, certo? E como nós ainda não ingressamos numa fase de convidados que ainda está por vir e a gente ainda tem novidade para apresentar nesse quesito de convidados e tal. Novas. Mas isso é mais para frente. Yeah. Não vamos, né, soltar uma coisa sem estar organizado primeiro. Mas, Facto. enquanto ainda não ingressamos nessa fase de convidados e tal, vamos fazendo nós os três. E por isso que nós fazemos temas. Às vezes o pessoal comenta, pô, mas podcast é... Não tem tema. Podcast é o convidado e o tema é o convidado, certo? Facto. Mas como nós não estamos ainda na fase de convidado, somos nós os três a fazer o podcast, nós optamos, né, por ter alguns temas. A gente vai conversar cada episódio para justificar, né, o podcast. Boa. De maneira que nós conversamos sobre história, religião. Boa. Acho que nos dois últimos episódios a gente conversou um pouco sobre os 10 mandamentos, falando um pouco de Bíblia, assim, de maneira bem alta, Uhum. bem rasa, confesso. E você também perguntou qualquer coisa dessa Deixou uma sociedade. pedrada lá, né? É uma deixa. A gente conversou um pouco sobre isso. E é isso, cara. A gente não fizemos assim um plano certinho. Vamos dizer assim, um esquema e tal. Mas é aquilo. Três amigos numa mesa conversando. E bora. Let's get it, né, mano? É, facto. E não só, e dizendo aqui também a toda a malta que nos acompanha que o RelegareCast não é só um ambiente em que nós transmitimos informação e conhecimento para vocês, é um ambiente em que nós aprendemos muito com vocês e muitos dos temas que nós trazemos à mesa é sugestão de quem nos acompanha, é sugestão de quem está conosco dia após dia, é sugestão de quem acredita no projeto Religare. E só de saber que já temos o vosso apoio desse lado é um voto de confiança muito importante e que nos dá forças para continuarmos a seguir Mano, aproveitando essa conversa, vocês não têm noção. Pois é, gente, né? Podia tirar sarro disso aí. O trampo que foi hoje, meu parceiro. Não, e no geral, vocês não têm noção. Aí do outro lado, o trampo que a gente faz quase todo dia. Primeiro é o trampo diário, a gente pensar o que fazer, pensar o que postar, pensar como acompanhar, pensar como fazer o podcast, pensar onde fazer o podcast, pensar se a gente vai no estúdio, se a gente vai na casa de fulano, na casa de A, na casa de B, se a gente arruma isso, se a gente arruma aquilo. Se a gente fala de tal assunto, se fala de outro, se outro é muito polêmico, talvez não vamos mexer com isso agora, vamos deixar para depois. Yeah. Yeah. Então a ideia do trampo, do esforço que é pra gente tentar manter os conteúdos, tentar manter a estrutura uma funcionar. frequência, Yeah. um mínimo de constância. E Só que aí é que tá. sem contar o dia de hoje. De hoje, yeah. Hoje está sendo. Esse episódio vai ao ar daqui a pouquinho. Sério? Então, mano, É, o episódio é toda terça-feira. tem de ser hoje. Gente, daqui a o episódio bocado. está sendo gravado Na terça. Quase live. agora. É quase uma live. É quase uma live. Yeah. É o tempo de a gente fechar aqui e subir Vou fazer o upload do gás lá. e fazer o upload do Yeah. episódio, porque é isso, é quase uma live mesmo. Só que, desculpa te cortar, aqui pode pensar, epá, mano, estes gajos estão aí, epá, estão aí a gravar, sentados, a beber um vinho, estão aqui a Não é, contar a não história é. de que, não, epá, isto não é, é complicado e tudo. Não é, mano? Pá, mano, é assim, é que nós percebemos que este é um mundo digital onde nós estamos hoje, não é? E que existe todo tipo de conteúdo que possa ser de qualidade ou não. E nós, como estamos comprometidos em trazer coisas que possam agregar não só a nós, mas também a vocês, dá-nos esse pequeno trabalho de pesquisa, esse pequeno trabalho de estudo, investigação, que é para a gente também não trazer coisas rasas para a mesa. E trazemos coisas que
falando em termos mais técnicos, Yeah. mais voltados Yeah. para o digital, para o universo das redes sociais, um grande resumo é: somos 3 camaradas Yeah. com conteúdo. Disso não há dúvida. Somos Fact. camaradas com conteúdos. Nós sabemos o que queremos dizer, sabemos qual é a nossa intenção para com o podcast, para quem nos assiste, para quem nos acompanha. E o nosso maior problema é transitar isso para o digital. Fact. Porque nós somos 3 camaradas do offline. Yeah. Nós somos grandes atores do offline, ou seja, a minha yeah. vida diária tem tanta coisa legal que acontece, tanta coisa interessante. O Alírio genial, o Rafael genial. E a gente não O Sol também, nós genial. não Sol também. somos de redes sociais. Yeah. Nós temos esse problema com redes sociais de ter que estar ali o tempo todo, de ter que fazer um story. Você não pode fazer um story de qualquer maneira, não pode fazer um post de qualquer maneira. Tem que ter uma capa assim, tem que ter um gancho assado, tem que ter uma legenda de um jeito, tem que ter um hashtag do outro. Yeah. Então todo esse trâmite do digital para nós é complicado. Tipo, Para muitos é fácil. como é que Para muitos chama? é banal, mas para nós é complicado porque nós não somos desse bem. É tipo marinheiros de primeira viagem, sabe? A gente tá adentrando assim e quase. estão aprendendo como é que se faz, Porque como é que se faz e tal. nós Como é que se nós navega, temos como qualidade, é que se nós temos navega. qualidade com a nossa ideia, Yeah. com o nosso projeto, com a nossa conversa, com a nossa intenção, certo? E, enfim, mas não, ainda estamos buscando meios e maneiras, modos de transitar essa intenção, Yeah. transitar ela de maneira clara para as redes sociais, de modo que as pessoas nas redes sociais nos compreendam e se embarquem na vibe E abracem também. que abracem a nossa ideia. sabe? Yeah. Então a nossa maior dificuldade, eu reconheço com toda honestidade, Yeah. que a nossa maior dificuldade é essa, é transitar a nossa ideia, sabe? É fazer a digestão do nosso conteúdo, da nossa intenção para o mundo digital, para o mundo do Instagram, do YouTube, do Twitter, do TikTok, das redes sociais de modo geral. Fact. E como diz o Leandro Carnal, que eu tive o privilégio de ser aluno do Leandro Carnal no curso que ele deu. Vocês sabem da Malala? A Malala é uma ativista árabe e ganhou um Nobel recentemente e tal. Yeah. E eu tive o privilégio de fazer um curso que era o Karnal e a Malala. Eles ministraram um curso. Top. Um curso muito bacana, foi através da PUC, acho que do Rio Grande do Sul, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Tive o privilégio de fazer um curso com eles, acho que foi... Eu lembro que foi na pandemia, mano. A gente tava na pandemia. Top. É recente então, quase. Era em casa. Uns 3 anos, né? Uns 3 anos. A gente tava em quarentena aqui. A gente tava em quarentena e eu vi ali na internet notícias desse curso e tal. Eu acho que é uma boa oportunidade. Tava em casa de quarentena. Gosto muito do Karnal, a Malala, então dispensa comentário. Top também, yeah. Então eu escrevi no curso, fiz e tal. E nesse curso ele fala sobre... Ele e ela falaram sobre liderança, resiliência, a capacidade de você vencer os desafios diários. Porque o nosso grande desafio não é, por exemplo, mudar o mundo e fazer mirabolâncias ou ganhar um Nobel, talvez, que seja o alvo, o objetivo de muitos cientistas, de muitos intelectuais. Mas sim vencer as dificuldades do dia a dia. Ou seja, é uma discussão que você tem e você releva. Não, uma discussão que você evita, né? Sim, que você tem, exato, um princípio de discussão e você releva, yeah. você não tipo, deixa aquilo crescer. O mal não tá em você, né? Mas você presencia ele, você sabe ou lidar um com ele. insulto que você evita. Yeah. Evidentemente a gente não consegue evitar tudo, porque a gente não tem sangue de barata, né? Pois é. Mas assim, por exemplo, são 10 oportunidades de discussão e você, com muito esforço, só entrou em um. Yeah. Ou em 2. Mas assim, Yeah. você venceu 8. Yeah. Você não entrou. Foram vários insultos que você teve na semana, mas você não reagiu. Ou reagiu de maneira mansa, talvez. Então,
eles falaram muito sobre isso. E é mais ou menos essa a nossa intenção, é vencer os desafios diários, Diários, sabe? Evidentemente a gente tem uma intenção de contribuir para o outro, contribuir para a vida alheia, para quem nos ouve, para quem nos assiste, quem nos acompanha, Yeah. tenha um mínimo de melhoria, nem que seja 0,001%, seja em conhecimento, seja em atitude, seja em maturidade, seja em experiência ou simplesmente testemunho de vida. Facto. Mas a nossa intenção é essa. E mesmo a gente sem saber lidar, como eu já falei ainda há pouco, lidar completo com as redes sociais, com como que a gente se porta lá, Uhum. como que a gente se comporta, como que a gente se posiciona, eu acho que esse é o termo mais correto, como que a gente se posiciona nas redes sociais. Eu acho que nós tendo em vista esse ponto de partida, acho que a gente já ganha muito, que é isso. É demonstrar esse vencer de obstáculo diário, sabe? Essa capacidade de resiliência, essa intenção de não baixar a cabeça, se irritar, como a gente estava aqui ainda há pouco. Foi Mas... Eu sigo tranquilo, os manos se o estressam. Rafael é um caso à parte. Não, ele não segue tranquilo. Pá, Há pouco também estava tudo em chamas. Pá, não, mas a depender da situação, mano, da situation, eu fico tranquilo. O Rafael é um mano. caso à E ainda parte, mais porque numa parada que a gente vai fazer pra ficar a gente tranquilo. tá organizando pra tudo mim. isso aqui. O Rafael chegou aqui com um kit profissional de estúdio e tal. A gente não faz ideia como é que trabalha, como é que monta isso. A gente passou aqui agora o dia inteiro a Fazendo. puxar móvel pra aqui, puxar móvel pra ali, liga a lâmpada aqui, liga a luz ali, põe o tripé aqui, põe o tripé pra lá. Cara. Enfim, Faz parte. faz parte. E faz parte o quê? Faz parte mais do que conversar sobre resiliência. É nós darmos nosso testemunho E praticar. e praticarmos isso no nosso Sim, dia a sim. dia. E é isso aí, mano. Aquela parada, né, mano? Engraçado, hoje cedo a gente começou com aquela conversa de boteco, né, mano? Tá ligado? Aqui é o nosso botequinho, digamos assim, se calhar. O que você pediria aqui no nosso botequinho, Saulo? O que você mandava aqui pra mesa, pro nosso botecozinho? Vamos lá. O Religare Cast não é um boteco. Não, sim. Eu compreendo o que você quer dizer. Eu compreendo o que você quer dizer. Eu entendo que com boteco você quer dizer um ambiente informal, descontraído, Não diria informal, mas descontraído, tipo mais aconchegante, acolhedor. Um ambiente acolhedor, em que nós possamos estar à vontade e ser nós mesmos, etc. Nesse caso eu concordo, mas não é um botequinho. E desculpa cortar o Religare Saulo. Cast não é um botequinho. E desculpa cortar o Saulo, desculpa cortar aqui o Leal. E fazendo uma ponte com aquilo que o Saulo estava a dizer há pouco tempo, que são as nossas dificuldades diárias, que nós temos que vencer dia após dia. E nós, como três camaradas que têm uma vida mais ativa no offline, soa muito estranho. A nossa vida no offline é muito mais ativa. Nós temos uma vida mais E online no a gente offline. tem que vencer isso. Porque para quem quer se posicionar nas redes sociais, tem que vencer esse obstáculo. Isso é tenso, mano. Isso é tenso. Que é demonstrar aquela energia da sua vida cotidiana. Você tem que ser capaz de demonstrar isso na rede social para que você se posicione de maneira, percebe? Isso é foda. Mais adiante, deixa eu só vai lá, senão eu vou... Sim. Fake. Mas dando continuidade àquilo que era o meu fio de pensamento, que eu nem sei se está aqui comigo, mas vamos lá ver se eu encontro ele nessa corrida. Entretanto, conforme o Saulo dizia, que nós temos barreiras diárias, não só para transmitirmos aquilo que nós sabemos, como três camaradas que têm uma vida ativa no offline, para vocês que nos acompanham desse outro lado, que é exatamente o ponto de nós não conseguirmos manter a linhagem do Religare, porque imagina, nós como Religare falamos de história, religião, sociedade no geral, tópicos que abrangem a todo mundo, mas hoje em dia nós percebemos que nesse mundo parece que tudo ruma a um ponto, ou seja, se o debate da semana é sobre isto, todo mundo deve falar sobre aquilo, ou seja, nós nos sujeitamos àquilo que são os critérios da plataforma para termos aquilo que é o nosso ganha-pão, views, nós não ganhamos nada com isso, anyway, mas aquilo que é o nosso reconhecimento digital, posso assim dizer, que é o que não nos mantém, mas nos dá certo impulso para continuarmos. Tipo, imagina, nós fazemos um projeto e se nós não termos tipo métricas, aquilo desmoraliza de certa forma. Então, esse critério
adquirido ou introduzido pela plataforma condiciona muitas das vezes a nossa forma de entregar conteúdo a vocês. Sim. Nós às vezes queremos entregar conteúdo só sobre história, ou só sobre sociedade, ou só sobre religião, mas o algoritmo está a funcionar de uma forma que nessa semana ou nesse mês está a entregar coisas, sei lá, sobre, por exemplo, Trump, que falaram essa semana, coisas do gênero. Falaste bem a palavra que você falou no começo, que é submissão, mano. A gente começa a se submeter pelo que, tipo assim. Mas é isso, mano, é dançar conforme a música. É, tipo assim, A se tu não música pode com dança, eles, se junte a eles, tá ligado? É um Yeah, bocado assim, sei. tá ligado? Eu acho que é um bocado isso. Eu acho que o mais sinistro pra mim é que, tipo, eu lembro que há um tempinho atrás, era tipo, a gente falava, não, isso já é possível e tal. Passa mais um aninho, já é mais possível. Passa mais um aninho, já é mais possível. E hoje é tipo, mano, não é possível. É possível, realmente possível, tá ligado? É, sim, E sim, a gente tá sim. no meio desse meio aí a navegar, porque é aquela coisa, a gente, dá pra citar um exemplo muito bem, vamos supor, se calhar, se a gente fosse num evento de música, se calhar a gente não estaria lá com o celular filmando e tal. A gente seria o tipo de galera que estaria só curtindo a música Yeah, e a memória fica na mente, sabe? Mas é que tá, mas aí se você vai no show, sei lá, do Coldplay, não, por acaso nem coisa, mas você vai no show do Coldplay e volta de lá no dia seguinte Sem nada, e tipo, mostra sem prova. e fala pra que eu fui no show do Coldplay ontem e foi. E aí, mano, como é que foi? Cadê? Não tinha. Você não foi, mano, simples assim. Percebe? Agora é assim. Yeah. Aí que tá, Essa e é a essa é a música. questão, tá Essa é a ligado? música que a gente tem que dançar conforme ela, Uhum. percebe? Então, por exemplo, eu não posso ir ao show do Coldplay sem tirar um vídeo do Coldplay. Sem tirar uma foto. Ele não pode estar lá sem eu Yeah. não fotografar. Não Você existe tem essa um possibilidade. veredito. Tanto Nada, é de uma tanto prova é que, mesmo. que quem nos ouve agora, nesse exato momento, Qualquer lugar que vai vai falar assim, tomar. mas vocês querem ir pro show e não querem tirar uma foto. É uma tipo coisa assim, recordação, né, digamos não assim. precisa filmar tudo, mas basta tirar uma fotografia. Ou seja, o fato de você, o fato de você não querer documentar aquilo já gera uma certa estranheza. Então, provavelmente, muita gente está ouvindo agora já, então eles querem ir para um show, para uma coisa e não querem tirar foto. Percebe? A questão não é essa. O X da questão não é essa. O X da questão é o valor simbólico que o registro, Uhum. sobretudo na rede social, tem Uhum. para além do objeto em si. Mas é que tá, mano. Uhum. Muitas vezes tu só vai Não, lembrar não, desse tocaste. momento. Não, só repete Fala aí, só. aí, Salô, O fala. valor simbólico que. Não, a minha opinião, a minha visão Uhum. é de que o X da questão hoje Uhum. é o valor simbólico que o registro Uhum. em redes sociais ou Uhum. registro digital tem, Do que. sério, acima do objeto em Em si. si. Ou seja, Yeah. eu ir, por exemplo, se eu for ao Maracanã assistir uma final, sei lá, da Taça Guanabara entre Flamengo e Vasco. A emoção dentro do estádio. Eu tá aquilo lá tá e não bom. postar uma foto, 5 minutos, gol do Gabigol. Não rola, pô. Não rola. Tipo Yeah. assim, Mas se se acaba liga. o jogo eu não posto. Então, tipo assim. E outra coisa, eu posso comentar numa Tá de roda boa, de tá de amigos sobre o jogo, comentar tudo, é uma coisa. Mas se eu mostro a fotografia eu no estádio, ou eu filmando a hora que o Gabigol chuta para o gol, Torna-se mais épico do que tu é veres o outra golo. situação, compreende? Yeah, Do que é yeah. o meu próprio testemunho. Essa que é a questão, enfim, o X da questão para a rede social hoje. Mas pra mim, então, vamos supor, eu acho que muitas vezes a galera só vai lembrar desse. Vamos supor, você grava, você eternizar um momento, da forma que, tipo assim, você viveu um momento, você registrou, tá marcado, a qualquer hora você teoricamente pode ir lá e checar, mano. Mas a maioria, tipo, passa despercebido e você só vai lembrar daquela parada se o Google Fotos te lembrar, ou um TBT. Não, eu digo o contrário, meu. Porque, tipo assim, eu acho que quando você tem muitos assim, acontece a desvalorização do momento, tá ligado? Porque, vamos supor, você posta ali e tal, legal, mas como a parada corre tão rápido, o momento tem que ser rápido, tá ligado? Eu não tô tirando a parada assim, hoje em dia o valor do momento. Sim, exatamente Yeah, isso, yeah, porque yeah. é isso, as pessoas se submetendo a uma pressão, digamos assim, social por ter que registrar, tá ligado? Porque, poxa, você tá na rede social, você tem que compartilhar, mas também tem aquilo. No passado a galera não conseguia compartilhar tanto. Hoje em dia a gente consegue chegar a tantos, só que por chegar em tantos ou por fazer tanto isso,
perde um pouco da consideração, tá ligado? É sim. Desculpa te cortar. Pode falar, mano. Eu entendo essa cena do compartilhamento. Eu vou mais a fundo nessa história. Eu entro mais deep nessa natureza, cara, que é a história, guys. Eu venho de uma sociedade, de uma cultura africana em que a transmissão de hábitos e valores, de história mesmo, é claro que foi documentada pelos ocidentais, mas eu recebi partilha de informações de coisas que aconteciam na época pré-colonial. Não, época colonial, porque a minha avó teve vida nesse momento. E ela contava-me coisas. Nós chamamos os idosos em África de bibliotecas vivas. E é claro que a forma como a disseminação ou difusão de informação hoje é maior que antigamente, claro. Hoje em dia tens mais mecanismos para que isso aconteça. Mas o poder da transmissão de informação entre gerações era maior, antes. Hoje em dia, um pai não consegue passar os valores que ele tem para o filho, porque o filho recebe mais informação de uma IA ou de um Instagram, comparativamente, tipo, por exemplo, ao pai ou whatever. Não sei se estás a entender. Não, eu tô a perceber. Por aí, tipo, sim. a qualidade da partilha de informação antigamente era melhor que a qualidade de partilha de informação hoje. Se bem que hoje tens maior fluxo de partilha de informação, tens um certo volume e tudo, mas a qualidade de partilha antigamente era maior. Mano, princípios que os teus avós te passavam, que os teus pais te passavam. A diferença nesse caso, você diz da qualidade da partilha, era a diferença de é que é vivência, de informação e público, talvez. Por exemplo, a opinião do teu pai, ela circulava num público que era propício a receber aquela informação. Daí a tua opinião de informação de qualidade. Por quê? Exemplo, o teu pai tem uma formação X, ali em Maputo. Por exemplo, lá em Maputo, em Moçambique, tem uma determinada formação. No grupo de amigos físicos, a gente está falando de rede social, está falando de amigos físicos. É a galera que ele encontra na saída da casa dele, que ele encontra no trabalho dele, que ele encontra na vizinhança e que ele encontra no mercado quando vai lá fazer a compra. Então, nesse grupo de amigos, é bem propício que metade ou mais da metade faça a relação do raciocínio e da formação que ele tem. Então a informação que você diz ser de qualidade é uma informação que varia pouco, porque está dentro de quase que o mesmo grupo. Como essa informação varia pouco, a consistência dela é maior. Daí esse sentimento de qualidade que você diz, certo? Então como a informação varia dentro de um mesmo grupo, ela tende a se ramificar menos, tende a ter menos variações, certo? No quesito de hoje, então, seria, vamos supor, um assunto entrar numa determinada bolha, mas ele é abrangente. A bolha hoje não existe muito. Mais bolha, porque ela existe, eu acho sim. Que existe, Mas é evidente que existe, caramba. É evidente que bolha hoje existe. Mas ele é muito mais restrito. Então, a bolha hoje sou eu, você e você. Então aqui nós temos uma bolha, é bem provável. Porque embora nós discordemos em muitas coisas, em 60% de assuntos gerais, como política, literatura, conhecimento, intelectualidade, batem de encontro, família e tal, a gente vai caminhar para o mesmo raciocínio. Embora nós discordemos de muitas coisas pessoais. Nós religiosos, você tem a sua religião, você tem a sua e a minha é outra. Então nós três aqui temos religiões diferentes, certo? Temos formações culturais diferentes. Você é de Brasília, você é de Moçambique e eu Rio de Janeiro. Somos três formações culturais diferentes. Então, algumas coisas do ponto de vista cultural, vamos aqui discordar ferrenhamente. De repente, do ponto de vista político, nós podemos ter uma linha parecida, mas no âmago da coisa você vai tender para um lado, ele para o outro, eu para o outro. Embora do mesmo lado da questão. Mas você para um ciclano, você para um B, eu para um C. Mas no geral, vamos estar quase que coadunados numa maioria de assuntos, certo? Então, hoje existem sim bolhas de informações, de ideias. Entretanto, essas bolhas são muito mais restritas. Exemplo prático disso, basta nós publicarmos um vídeo nosso no Religare, no Instagram. Basta isso. A partir disso, você já tem pessoas que não estão nem aí para essas três ideias nossas.
Aqui no caso, nós os Yeah, três. yeah, E yeah. vai ter um que vai comprar a ideia, outro não compra. Outro, tanto faz. Não tá nem aí pra isso. Nesse sentido, existem sim bolhas, mas são bolhas muito menos consistentes Uhum. e muito mais Voláteis, restritas do que eram algum tempo atrás. Yeah. Certo? Porque as bolhas antes era o teu pai, o teu Yeah. vizinho, os colegas do trabalho, os colegas a vizinhança, o Não pessoal. havia conexão às ramificações, digamos Yeah, assim. Certo? yeah, Então, Eram a limitadas. variação era um pouco menor. No geral, 90% das pessoas que conviviam, por exemplo, com o teu pai, Uhum. comungavam de raciocínios parecidos. Daí você tem uma bolha mais consistente. Uhum. E a tua visão de mundo se torna mais clara. Não que seja correta, mas Correto, ela é mais mais clara. clara. Por quê? Porque você tem pouca informação combatendo com a tua visão. Percebe? Você Quanto tem mais menos, sei, tem nada menos, sei, tá você ligado? tem Aquela menos, parada. você tem menos oposição, você tem menos resistência. Percebe? E hoje, deixa eu só completar, hoje o nosso problema é esse. Uhum. A nossa angústia toda é essa. Porque nós temos a nossa visão, nós temos a nossa bolha. A nossa bolha hoje é o quê? É o nosso pai e nossa mãe. Que em muitas famílias nem isso é. Uhum. Porque o pai é de um jeito e rejeita o filho. Uhum. E vice-versa. O filho é de um jeito e rejeita o pai. Uhum. Percebe? Então, nesse sentido, aí o filho vai fazer a bolha com os colegas Da da escola. Saquei. E o filho vai fazer. E os colegas da escola fazem a bolha com os vizinhos, com os colegas de apartamento. Yeah. Então, as bolhas hoje são menos densas, menos consistentes, Menos sólidas. menos sólidas Yeah, do posso que dizer há assim, tempos yeah. atrás, embora ainda exista. Mas essas bolhas de ideias, na minha opinião, hoje são muito mais frágeis. Uhum. E daí por causa dessa fragilidade, Uhum. daí grandes problemas e grandes angústias que nós, e quando digo nós, digo da nossa sociedade. idade. Sim, sim, Certo? sim. A Yeah. nossa geração, eu tenho 25, 23. 22. maluco mesmo. Mais novo, mais Yeah, novo, mais maluco. novo, mais novo. Então, eu digo da nossa geração, quando É. digo nós, digo a nossa geração, Yeah. daí a alta de angústia, a alta de problemas psicológicos, de problemas de relação, de problemas de sociabilidade, Yeah. de problema de superação pessoal. Porra, o que a gente testemunha, cara, o que a gente testemunha de gente da nossa cidade com problema pessoal, eu tô dizendo assim, não é problema com pai, com mãe, com nada, é problema pessoal. Pessoal, é. Você com você mesmo no espelho, Yeah. com uma coisa que você queria ter feito e você não conseguiu fazer, Yeah. ou com uma coisa que você fez e não queria ter feito, e você se quebra de arrependimento, e vice-versa, ou você não fez e depois pensou que poderia ter feito, Yeah. sabe? Enfim, em suma, a gama de problemas pessoais que nós outros da nossa geração temos hoje, Uhum. derivado desse sentido das bolhas frágeis, Uhum. das bolhas frágeis que não são consistentes como antes, da massificação de informações. Uhum. Nós somos bombardeados de informações o tempo inteiro. Uhum. E daí eu quero só fazer agora um comentário para vocês dar a opinião de que essa bolha que a gente agora acabou de descrever, conversar, de que as bolhas, nós chegamos num acordo, né, aqui Uhum. na construção do raciocínio, não num acordo, mas numa constatação na nossa conversa, Uhum. de que as bolhas antes eram mais consistentes, certo? Uhum. Fato. Pela ausência das redes sociais, certo? Chegamos Nesse patamar, nesse acordo. Uhum. E hoje as bolhas sociais de informações são mais frágeis. Vai pedir E aí? Lela já tem uma Qual a boca relação do Lembrei, primeiro caso cara. com o segundo caso? Eu vou fazer Se tipo... um é positivo, o outro é negativo. Se um tá errado, o outro tá certo. Yeah, Como é que eu depois funciona? vou comentar aí, mas Eu, deixa eu isso. vou fazer tipo uma visão aqui, o que é complicado, que é foda, eu acho, que é que isso entra naquilo que é, vamos supor, a gente, quando você tem consciência do que, vamos supor, existe isso, existe aquilo, eu não quero isso, eu não quero isso, eu quero isso. Existe aquela coisa que é, você tá ali, acontece algo e você decidir o que você faz a partir daquilo, tá entendendo? As bolhas eu acho que também entram um pouquinho nisso, porque vamos supor, e em algum momento aquele maninho decidiu que tipo, perante certa situação, ele só vai fazer, ele vai se demonstrar assim, e a partir disso daí,
cria uma ramificação, digamos assim, tá ligado? Porque hoje a gente também, eu vejo muito no Twitter, principalmente lá, mas é o conflito de bolha, que às vezes é uma bolha que não é aceita e quer ser aceita, passa a, vamos supor assim, a querer se infiltrar na outra bolha pra poder ser mais aceita, tá ligado? Eu acho que hoje tem essas migrações que as bolhas podem se juntar, ou uma parte assim, vamos supor, dois círculos se juntam, aquele aqui no meiozinho fica junto, mas o resto não. Ah, sim, sim, Tá a sim, sim, ver? sim. Eu tô Interseções, a né? ver. Interseções. Esse é diagrama de Venn, eu E- entendo. Interseções. E isso entra muito mais porque assim, como a gente tem várias Esse visões, ponto de um círculo, É, nós chamamos de sim, interseção, sim, é onde um interseção, círculo, Isso. de um gráfico. um gráfico, como se fosse um Nos gráfico. diagramas, é isso mesmo. E isso gera mais ainda, porque vamos supor, você tá sendo bombardeado de informação, sendo bombardeado de visões diferentes, e aí o conflito, eu acho que ele gera mais, não por a bolha ser consistente, ou consistente, sendo consistente ou não, ou das mais horas, mas o conflito acontece quando você tem tantas coisas assim, e você tem que decidir fazer o que você acha certo, tá ligado? Aí entra os problemas pessoais, porque você vê tanta parada e perante tanta coisa você tem que decidir o que você vai fazer, o que você acha certo. E é aí que vem as paradas. Mas aí é que tá. Eu posso ter caminhado aqui 5 Não, anos mas mais. tu chegaste a um ponto que dá para ver que há certa coesão no teu fio de pensamento. Contudo, dando continuidade àquilo que estavas a dizer e respondendo exatamente aquilo que o Saulo estava a perguntar, tipo, o que está correto, se é deste ou do outro lado, eu vou tocar mesmo naquele ponto que é os problemas pessoais surgem, tudo acontece, mas quando eu falo mais na qualidade de partilha, tu vais perceber porque é que chega a esse ponto no final. Que é, imagina, especificando naquilo que é a minha realidade, porque eu não posso falar daquilo que eu desconheço. A minha realidade em África, por exemplo, em Moçambique especificamente, que é a maioria das famílias transmitiam antigamente para as suas gerações vindouras princípios, valores de estilo de vida. Ou seja, eu cresci a saber que, mano, eu tenho que me formar, eu tenho que ter uma família. Epá, isto é que vai regrar a minha vida, se eu tiver esta vida. Não que seja correto aquilo que tu disseste, mas é uma coisa que parece mais sólido, dá mais sentido aquilo que é a minha existência cá na Terra, não é? Só que hoje em dia, o que tu recebes, por exemplo, de um pai, não quero dizer que seja mau ou bom, é claro que não vai ter muita influência na vida do filho, tanto quanto, por exemplo, de um Instagram, de um Twitter, de um Facebook, quanto dos amigos da escola, quanto disto, quanto daquilo. Porque na época, as ramificações que eu tinha eram poucas. Ou as ramificações que o meu pai tinha eram poucas, amém. Aí que entra a cena que eu tava falando. Aí é que tá, mano. Não que eu olhe, tipo, não. Os princípios que eles passavam eram bons, ou eram certos, ou eram errados. Mas davam consistência. E eu, quando olho para aquilo que é a minha existência cá na Terra, e dado aquilo que é o relegar mandamentos divinos da Bíblia, mano, dignificar a família, mano, ter uma vida digna, ser um gajo humilde and stuff. Eram princípios transmitidos de gerações, desde pessoas que não estudaram, nunca foram à escola, mano, pessoas que nunca viram um livro na vida. Passavam isso para ti de geração em geração. Bibliotecas vivas. Olha, meu filho, não roubes nada que é de alguém, não cobices, isto é errado, que. Então, dentro disso que eu falo, é por isso que eu digo que não. Hoje em dia, mano, a malta não consegue transmitir aquilo que a gente pensa, a gente sabe para vocês, exatamente por causa disso. Porque muita gente recebe uma partilha de informação que não é de qualidade. E quando nós já estamos enforcados dentro desse mundo de coisas, é a dita mentira contada várias vezes que se torna verdade. Ou seja, nós já estamos num mundo em que há tanta banalidade, tanta coisa fútil a acontecer que a gente normaliza isso. But, dude, não é fact essa cena, amigo. Esse é o meu ponto. Eu acho Nada- que, tipo, não pelo passar do tempo. Claro que, tipo, antes, no passado, digamos assim, as pessoas tinham menos, não tinha internet, por exemplo, né? É menos uma parada pra se preocupar, digamos assim. Mas eu acho que o mais difícil, cara, pra mim, pelo menos eu acho, pra mim, o mais difícil é você, vamos supor, os valores foram repassados pra você, mas perante a situação ou perante a adversidade, que você tem que colocar aquilo que você aprendeu ou aquilo que foi repassado, é difícil de cumprir, tá ligado? Eu acho, pelo menos algumas vezes, muitas vezes, tipo assim, eu sei que o certo é esse,
mas, pô, o certo me custa pra caralho, tá ligado? Me custa pra caramba ter que fazer isso, mas é o certo, tá ligado? É aí que, tipo assim, mesmo que os valores sejam repassados, Uhum. a parada de se provar que é o tenso, tá ligado? E muitas vezes a parada de escolher se provar pode ser atrapalhada por ter tantas coisas iguais, mas não pela qualidade. Mas é que, pô, cada informação que você recebe, você pensa, poxa, caramba, se calhar eu tenho que repensar na minha também. Tipo assim, você tem uma ideia concretizada daquilo que você Meu amigo, pensa. pensa assim Mas de comigo. repente vem tantas que, poxa, não é pela qualidade, mas é que, poxa, Yeah. tem tantas, eu deveria considerar pelo menos um bocado, tipo, reanalisar, tá ligado? E aí e entra nisso também. Ter tantas é assim. foda e ter que escolher o que foi te passado é foda também. Vamos separar águas, guys. É, melhor. Vamos tentar separar águas. Nós estamos a falar partilha de informação, a qualidade de informação, staff. Atenção, somos três camaradas que, apesar de trocar a ideia assim de forma descontraída, temos uma versão científica de pensamento. E nós sabemos muito bem que o pensamento científico ele requer certos requisitos para ser aprovado. Metodologias, Exato, tudo, claro, há tudo estudado. para serem Nós, aplicados. quando falamos partilha de informação de qualidade, nós estamos a falar desse tipo de informação. Atenção, Exatamente. porque nós estudamos, nós sabemos como é que Porque, funciona porque esse nesse sentido daquilo que você É. comenta, no sentido disso que você comenta, a qualidade não está atribuída a visões de mundo, de culturas diferentes, ou comportamentos diferentes, ou ensinamentos Não, eu diferentes. tô dizendo que, tipo assim, numa parada onde a gente vive hoje, não é tanta a qualidade, mas sim a quantidade. Tá entendendo? Sim, Essa é a minha visão. Yeah. Que eu tava tentando explicar. Pode continuar. Porque assim, a parada não é a qualidade, é a quantidade, mano. Mas ele tocou no ponto importante. Olha, eu escutei uma história, deixando isso tudo, mano. Tu sabias que hoje em dia, por exemplo, editoras, como é que se chamam? Empresas que fabricam jornais, eu nem sei se ainda existem. Falidas. São- Tô brincando. Gostaria que não tivessem falido. Não, nem vou falar disso, isso já estou com TVs, emissoras de televisão. Ok. Hoje em dia, Jornais, você diz repórteres, jornal físico? jornal físico, mas Ou- hoje em ou dia programas de pode ser o televisão. telejornal também, Sim, isso é uhum. indiferente. Não sei se vocês já tiveram a capacidade de acompanhar, sentarem 30 minutos e acompanharem um noticiário, um programa de informação diário, meio-dia, papum. Tu vais ver que a informação que passam para ti é tão banal, mas tão banal, que tu percebes que é tão vazia também por detrás daquilo. Mas por que aquela informação é tão vazia? É a pressão submetida, o pesquisador não tem tempo para buscar informação de qualidade. É por isso que nós estamos aqui a dizer. O ouvinte, porque veja bem, aí é que vai a o deixa. ponto. Aí é que vai o ponto que é. No caso, no exemplo de telejornais, que a nossa conversa agora, a gente está falando das informações, qualidades e divulgações, etc. No exemplo que você está dando de um telejornal que publica uma mensagem banal e vazia, o jornal é qualificado. Os profissionais que lá estão, a grande maioria deles são gente qualificada, são jornalistas, comunicadores, competentes, formados, a grande maioria em boas universidades, Fato, isso é com verdade. graus É verdade, metodológicos, isso é verdade. científicos aplicados na sua formação e etc. Entretanto, todavia, o que se requer de um programa de televisão jornalístico não é uma tese de mestrado ali para ser publicada. Não. Percebe? É uma informação banal porque é um ouvinte que está com um prato de comida na mão, com a boca cheia de arroz e feijão, que só quer saber o barulho de tiro que ele ouviu no dia anterior. É só isso que ele quer saber. Então, aí entra a questão da informação que é direcionada, que tem um público, e essa informação obedece a um determinado tipo de ouvinte, a um determinado tipo de público, que aí volta na questão que a gente começou a nossa conversa, das bolhas de antigamente serem mais consistentes, porque a grande parte do que o teu pai falava era que ele ouviu do teu avô, percebeu? Então a informação do teu avô tinha um público propício a ouvir, ou seja, era um público
propício e quase que direcionado a ouvir aquele ensinamento, seja religioso, seja cultural, seja político, certo? Uhum. Então, essa informação familiar, essa informação de ciclos de bolhas de convivência, são informações nesse sentido, são informações direcionadas, são ideias direcionadas, ideias específicas. Daí a consistência da bolha. Então, trazendo para a questão o caso de exemplo de um telejornal, são bolhas específicas porque as informações são direcionadas a um determinado público que quer as informações dessa maneira. Certo? Ele precisa de informações dessa maneira. Ele não quer uma informação profunda. Como se o público já tivesse habituado àquilo também, mano. Mas aí é que vem o ponto, que eu vou deixar, acho que não sei se já deu time anyway. Vocês acham, hoje em dia, que o problema está em quem comunica ou em quem recebe a comunicação? O problema tá nas pessoas, mano. Tem que acabar as pessoas, tá entendendo? Vocês As acham pessoas, mano, que o as pessoas. problema Tem que acabar com as está pessoas, em mano. quem emite a informação Tô ou o brincando. problema está na consciencialização da população? Acho que tem um bocado dos dois pesos vocês aí. acham? Eu acho que tem um bocado dos dois pesos aí, tá ligado? Porque é aquilo que tu disseste. Quem está no telejornal O ouvinte também tem que ser qualificado. consciente, tá ligado? Tipo, querer, poxa, será que questionar-se, tá ligado? É sempre um prazer, gente. Obrigado por tudo. Já deixamos aí a pergunta. Religar o cast. Religar e cast na área. Se tiver uma opinião para dar pra gente compartilhar, nos diga. Tudo diferente hoje, fazendo um teste pra vocês. A gente tá tentando ao máximo, você não tem noção aqui Do Do corre. Paranauê. da gaiola que tá feita aqui que a gente tentou montar Arrumou aqui do nada. o dia inteiro pra tentar montar isso. Eu sei, Tentar cara. não, pra montar, porque montamos. Chegamos aqui o quê? 5 horas? 4h30? É, são quase algum barulho. Não comenta aí a hora. Eu não vou Então, comentar a gente hora, não. boa, obrigado por tudo. Tamo junto, together. Sempre um prazer. Boa noite. Mais Boa um noite. Religare Cast. Sempre um prazer, muito obrigado.